E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um assunto que muita gente gosta, o mercado imobiliário. Mas vamos falar de um jeito um pouco diferente, mergulhando no universo dos fundos de investimento imobiliário, os FIIs. A ideia aqui é entender como eles funcionam e, o mais importante, como analisar esses fundos de um jeito inteligente. Pensa só, receber uma renda de aluguel todo mês, mas sem ter aquela dor de cabeça de lidar com inquilino, reforma, IPTU. Parece bom, né? Pois é exatamente essa porta que os FIIs abrem para quem quer investir em imóveis. A ideia por trás de um FI é, na verdade, bem simples. Imagina um grande cofrinho. Várias pessoas colocam dinheiro ali e um gestor profissional pega toda essa grana e investe no mercado imobiliário. Com isso, cada pessoa vira dona de um pedacinho de tudo aquilo. Um pedacinho que a gente chama de cota. Certo, mas na prática, como é que esse cofrinho gera dinheiro para o investidor? Basicamente, existem duas maneiras principais de ter retorno com os FIIs. A primeira forma, e a mais famosa, é a renda mensal. Quase como um aluguel, sabe? O fundo recebe os lucros dos imóveis ou dos juros de títulos e distribui uma parte para quem tem as cotas. E a segunda é o ganho de capital. Se os ativos do fundo se valorizam, o preço da cota sobe também e aí dá para lucrar na venda. Agora, é importante saber que nem todo FII é igual. Para entender bem esse mercado, a gente precisa conhecer as três grandes famílias de fundos. Cada uma tem um jeitão bem particular de funcionar. Primeiro, os FIIs de tijolo. Esses são donos de imóveis de verdade, shoppings, galpões logísticos, prédios de escritórios. A renda deles vem, claro, do aluguel. O grande fantasma aqui é a vacância, ou seja, os imóveis ficarem vazios. Do outro lado, a gente tem os FIIs de papel. Eles não têm imóveis, mas sim títulos de dívida imobiliária, como os CRIs. A renda vem dos juros desses papéis, então eles são super ligados na taxa Selic e na inflação. E tem a terceira família, os híbridos. O nome já entrega, né? Eles misturam um pouco de tudo. Podem ter imóveis, papéis e até cotas de outros fundos. Isso dá uma flexibilidade enorme para o gestor se adaptar aos diferentes momentos da economia. Ok, agora que a gente já entende os tipos, bora pegar as ferramentas. Vamos ver quais são as métricas essenciais para analisar um FII de forma mais aprofundada. A métrica mais conhecida de todas é o Dividend Yield, o famoso DY. De um jeito bem simples, ele mostra o quanto de dividendo foi pago no último ano em relação ao preço atual da cota. Basicamente, é uma medida do retorno que se tem em forma de renda. Mas olha só, aqui vai um alerta fundamental. Usar só o Dividend Yield para escolher um fundo pode ser uma grande armadilha. Um DY nas alturas nem sempre significa que o fundo é bom. Pensa bem, um DY pode estar alto por um motivo ótimo. Tipo, o fundo gera uma renda forte e constante. Perfeito. Mas ele também pode estar alto porque o preço da cota desabou por algum problema sério, ou porque o fundo fez um pagamento extra, algo que não vai se repetir. Por isso, tem que investigar de onde vem aquele número. Outra ferramenta muito importante é o PVP, ou Preço sobre o Valor Patrimonial. Ele compara o preço da cota lá na bolsa com o valor de livro, o valor contábil dos ativos do fundo. É uma forma de ver se o mercado está pagando mais ou menos do que o fundo teoricamente vale. Então, um PVP menor que 1 significa que o fundo está sendo negociado com desconto. Opa, pode ser uma oportunidade, mas também pode ser um sinal de que o mercado está vendo algum problema ali. Se for maior que 1, ele está com ágio, o que mostra otimismo. De novo, é uma pista, não uma resposta final. Para os fundos de tijolo, a taxa de vacância é vital. Não dá para ignorar. Ela mostra qual a porcentagem dos imóveis do fundo que está vazia, sem gerar aluguel. Quanto menor esse número, melhor, claro. E depois de olhar todos esses números, vem a pergunta de $1 milhão. Essa renda que o fundo paga, ela é sustentável? É confiável a longo prazo? E aqui está o pulo do gato. Um fundo de verdade, um fundo saudável, paga os dividendos com o que ele gera no dia a dia, ou seja, com os aluguéis ou com os juros. Se para pagar os cotistas ele precisa vender um imóvel ou usar o dinheiro do caixa, acende um grande sinal de alerta. Essa renda pode não durar. Para a gente fechar, vamos juntar tudo isso num checklist bem prático para ajudar na hora de analisar um FII. É basicamente um resumo da ópera. Ponto 1. De onde vem a grana? É recorrente? Ponto 2. O fundo é diversificado ou depende de uma coisa só? Ponto 3. Os ativos são bons, os imóveis são bem localizados, os títulos são de baixo risco? Quarto, o preço que se paga faz sentido? E por último, mas não menos importante, a gestão do fundo é confiável e transparente?
E essa frase aqui resume perfeitamente a mentalidade que se deve ter. A busca não é pelo dividendo mais gordo de hoje, mas sim pela consistência, pela capacidade do fundo de gerar uma boa renda por um longo, longo tempo. Bom, agora as ferramentas estão aí. Uma análise bem feita é o que transforma um investimento numa aposta ou numa decisão bem fundamentada. A pergunta que fica no ar é: o que uma próxima análise vai revelar?